No final das contas, a nossa felicidade só depende da gente mesmo. Na Band FM, quem ama não esquece. Ninguém quer viver um relacionamento tóxico. O problema é que quando a gente já está envolvido, já está apaixonado, a gente demora a perceber que não está vivendo de uma maneira saudável. Eu sofri muito numa relação que não era legal e, para piorar, eu ainda fui exposta de uma maneira inimaginável. Há algum tempo, eu trabalhava numa empresa que produzia loções contra bactérias. E lá eu tinha um amigo chamado Paulo. Ele era uma pessoa muito produtiva, muito inteligente e que estava sempre me instigando para coisas novas, ideias que eu nunca tinha pensado antes. Aos poucos a gente foi se aproximando e, quando eu dei por mim, eu já estava apaixonada. A gente vivia saindo com a desculpa que era por conta do trabalho, mas no fundo, nós sabíamos que não era bem isso. Depois de um tempo, a amizade se tornou um namoro. Mas logo no começo do nosso relacionamento, eu comecei a perceber algumas atitudes bem estranhas do Paulo. Ele tinha hábitos esquisitos, como, por exemplo, usar a mesma roupa por 6, 7 meses sem lavar. Ter só 3 ou 4 camisetas. Não ter nenhum móvel, nenhum utensílio em casa. O que ele tinha era porque tinha, de repente, recebido de presente. E também não usar sabonete quando tomava banho, que era muito irônico, já que a gente trabalhava numa empresa de loções contra bactérias. No começo, como em todo começo de relacionamento, eu fui levando, deixando passar, relevando as esquisitices dele. Mas com o tempo, as nossas diferenças foram abrindo uma cratera na nossa relação. O que foi agora, Bia? Você vai brigar comigo de novo? Paulo, pelo amor de Deus, olha essa pia. Há quantos dias você não lava uma louça? Não sei, 3, 4 dias. Meu amor, isso é nojento. Sua cozinha vai ficar cheia de bicho. O que você tem a ver com isso? Ô, Beatriz, eu preciso economizar água. É só isso. É melhor acumular e lavar de uma vez, sabe? Do que ficar gastando à toa. É por isso. Eram muitos comportamentos estranhos. E sempre com essa tal desculpa de economizar. Toda economia para ele era economia importante. Para você ter ideia, ele deixava teias de aranha em casa contra os mosquitos para não precisar comprar repelente. E até comia grilos. Isso, grilos. Às vezes, porque ele dizia que tinha a mesma quantidade de proteína que um bife de carne, mas custando bem menos. Não, eu não tô brincando não, tô falando sério. Ele realmente fazia isso. Ele tinha a verdadeira obsessão por guardar dinheiro. E não era só eu que percebia esse tipo de coisa. Tanto que um dia, uma equipe de TV quis fazer um tipo de documentário com o Paulo. E eu, por ser namorada dele, dei o meu depoimento. Era uma ideia meio maluca, mas a gente aceitou participar. Eu não estive presente durante toda a gravação e, como era só um teste, a gente nem sabia se aquilo realmente ia pro ar ou não. Eu e o Paulo seguimos o nosso namoro, mas a nossa relação ficava cada vez mais conturbada. Em uma última tentativa de ficarmos bem, a gente decidiu morar junto. Pensando agora, e para quem tá vendo de fora, é meio confuso, né? Mas naquela época fazia todo sentido para mim, porque eu gostava demais dele. Eu estava aberta a entender o estilo de vida que ele tinha, até porque ele se articulava muito bem e dava justificativas para as economias que ele fazia. De algum jeito, eu sempre acabava acreditando no que ele dizia. Eu achava que as nossas brigas e discussões iam passar, dando aquele passo a mais que a gente estava dando em morar junto. Eu achava que a gente ia conseguir se acertar. Mas foi só uma ilusão minha.
porque, na verdade, só piorou. Apesar de ter me acostumado um pouco com o jeito muquirana dele, de só pensar em economia e até respeitar as esquisitices que ele tinha, ele não respeitava nem um pouco o meu jeito de ser. De novo isso, Beatriz? Você precisa fazer isso toda hora. O quê? Faxina? Você tá falando de faxina? Sim. Mas é claro que eu faço, precisa, né? Para com isso, vai. Para com isso. Ficar limpando o tempo todo assim, isso me irrita. Sinceramente, eu acho que você precisa de ajuda psicológica. Porque isso que você tem, sabe, essa mania sua de limpeza, deve ser algum distúrbio, toque, sei lá. E não era só com limpeza que ele se incomodava, não. Ele também não gostava que eu me vestisse bem, que eu usasse maquiagem ou que me cuidasse, porque ele dizia que assim eu estava tentando ser alguém que eu não era. Ele sempre questionava: por que comprar um batom novo? Por que tentar ficar de um jeito que você não é? Até com meu salário ele se incomodava. Ele falava que eu não tinha por que receber aquele tanto de dinheiro e que só precisava daquilo se tivesse filhos um dia. Olha, chegou num ponto em que eu não aguentei tanta coisa esquisita. Eu me sentia desconfortável e ansiosa perto dele. Não era saudável e por isso eu decidi terminar tudo. Mas não foi um término fácil porque a gente ainda trabalhava, né? A gente estava todo dia ali junto. Enquanto eu tentava manter tudo separado, o pessoal e o profissional, ele fazia de tudo para eu me dar mal. Ele me criticava na empresa e até tentou convencer a minha chefe de me mandar embora. Mas isso ele fazia até enquanto a gente ainda namorava. E eu só soube depois, acredita? A minha vida foi ficando cada vez mais complicada e eu cheguei a precisar me afastar de tudo por problemas psicológicos. Eu fiquei 1 ano parada. 1 ano sem trabalhar. Até a minha mente voltar ao normal. Depois do meu relacionamento fracassado, eu percebi que eu estava vivendo num modo automático e já não sabia mais quem eu era, o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de comer, de assistir, de nada. Eu precisava daquilo, daquele tempo. E olha, foi maravilhoso. Eu me achei numa escuridão profunda e encontrei a Beatriz que eu tanto sentia falta. E foi só nesse momento que eu entendi de vez que o meu relacionamento com o Paulo não era nada do que eu imaginava. Eu era, na verdade, infeliz. Bem nessa época do redescobrimento, eu soube que aquele documentário que a gente tinha gravado tinha sido lançado e, de repente, muitas pessoas começaram a me mandar mensagens. Depois de todo o transtorno que eu tinha vivido, eu não queria assistir nada daquilo. Eu tinha vergonha. Vergonha que vissem tudo o que eu tinha passado. Mas quando lançaram, eu assisti e descobri ainda mais coisas sobre o Paulo que eu não via na época. Quando nós morávamos juntos, por exemplo, ele não tinha nenhum móvel em casa. Eu odiava. Claro que eu odiava, mas eu respeitava. Isso, eu respeitava a vontade dele. Naquela época, eu cheguei a levar uma cadeira de praia para eu ter onde sentar em casa. E também a comprar um colchão de casal pra gente de Dia dos Namorados, porque era o mínimo que eu precisava para ficar bem. Um presente? Mas por quê? Não precisava. Eu decidi comprar um colchão novinho pra gente. Não dá. Paulo, não dá pra gente ficar dormindo num colchão de solteiro, não dá. Mas aí você pelo menos providencia a cama, tá bom? Pode ser? Tá bom, é justo, vai. Se você quer tanto, eu compro. Tá bom, eu compro. Mas quando eu assisti o programa, eu tive que ver o Paulo debochar do meu presente e dizer que se eu quisesse uma cama, eu que comprasse. Pode parecer pouco, mas para mim foi como uma traição. Ele nunca tinha falado daquele jeito comigo, mas resolveu me expor assim na frente das câmeras. A exposição, aliás, foi muito maior do que eu podia imaginar e eu morri de vergonha. O que mais me perguntavam era como eu poderia viver com alguém daquele jeito.
Foi aí que eu percebi que eu não tinha que ter vergonha de nada. Ele é quem tinha que ter vergonha. É assim que acontece em todo relacionamento ruim, não é? A vítima sempre acha que tem culpa de alguma coisa, quando na verdade não tem. A gente sempre esconde por medo, por vergonha, mas isso não pode ser assim. Eu mesma passei aquele namoro todo me culpando e me sentindo mal, sei lá por quê. Já que ele sempre apontava erros e defeitos em mim, que eu achava e eu acabava acreditando que eram verdades. A minha autoestima tinha ido pro buraco. Foi difícil demais conseguir resgatar, sabe? Depois que a nossa história foi parar na televisão, ele até me procurou sendo fofo, mas eu não caí nessa não, de jeito nenhum. Hoje eu tô bem melhor e eu me sinto mais leve. O ano que eu tive a oportunidade de me desligar de tudo me reconectou comigo, me trouxe de volta a Beatriz que eu sempre fui. Não é fácil estar num relacionamento ruim e tóxico. E mais difícil ainda é conseguir sair. Mas é necessário encontrar forças e ter coragem para isso. A nossa felicidade, no fim das contas, só depende da gente mesmo. Band FM.